está na presença do Pai. E nós seguimos nesse ensino glorioso da palavra de Deus. Você que está aqui, está com o seu esboço em mãos. Você que está em casa, já recebeu online. Se você está vendo por outra plataforma, peça aí nos comentários que a pastora envia para você o esboço da mensagem de hoje. Enquanto a pastora bebe água, o que o povo de Deus faz? Ô, glória! Seguimos então, querido, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Carta essa que ele escreveu em sua segunda viagem missionária, depois da sua segunda viagem missionária, porque na sua primeira viagem ele alcançou o povo da Galácia e levantou ali pelo menos 4 igrejas. Posso perguntar às 4 igrejas? Aleluia! Cadê os meus alunos? Me diz pelo menos uma. Qual o nome? Vai, tio Vitor, manda uma. Listra, Derbe, Icônio, falta uma, Brasil. Vai. Antioquia da Pisídia. Oi! Glória a Deus. Então, Paulo, ele, em sua primeira viagem, levanta ali na Galácia essas 4 igrejas. E após a sua segunda viagem missionária, ele escreve essa carta, pois, depois que ele voltou para Antioquia da Síria, alguns judaizantes, espiões desse evangelho, não muitos confiantes no evangelho que Paulo pregava, sabendo que Deus estava operando através do evangelho que Paulo havia anunciado àquele povo, correu para lá para despregar o que Paulo havia anunciado, né? Então, Paulo, vendo que alguns estavam se debandando para a banda dos judaizantes, que queriam tornar os não-judeus, os gentios, em pessoas circuncisas, que eles agora começassem também não só a crer em Jesus para a salvação, mas também fazer uso da lei entregue a Moisés, como também uma forma de salvação, e Paulo vem combater isso na carta de Gálatas. Então, o resumo do primeiro capítulo que nós já estudamos, eu tenho que resumir, porque algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, ou você que está pela primeira vez assistindo esse culto, o resumo do primeiro capítulo é esse. Não existe outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 1, e ele diz lá em Gálatas 1:8, vamos ver lá rapidinho? Ele diz isso aqui, olha, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Esse é o resumo do capítulo 1, é Paulo defendendo o evangelho que ele havia pregado aos gentios. Paulo, o pregador da liberdade cristã. O segundo capítulo que nós estudamos, já é Paulo contando a sua história e também repreendendo Pedro pelo seu mau procedimento, e depois definindo a base da liberdade cristã, que é a doutrina da justificação pela fé. Esse é o resumo do capítulo 2 que nós já estudamos. E hoje nós estaremos entrando no capítulo 3, que é o quê, gente? Qual é o resumo do capítulo 3? É a loucura de se abandonar a liberdade cristã. A gente vai aprender sobre isso, Paulo definindo bem a doutrina da justificação pela fé, e ele vai usar da experiência que aquele povo teve e também da teologia, usando a história de Abraão, e nós vamos estar aí dando seguimento a esse estudo. Então, abra sua Bíblia, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver aí o que Paulo está ensinando a estes amados e ensina a nós também. Será que essa carta é importante para a gente hoje? E como é, né? Nós fomos aí libertos, tal como nós cantamos, e nós não devemos voltar, querido, à escravidão, mas levar a sério aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Capítulo 3, a minha versão é a versão da NVI, se a sua for diferente, acompanhe-me aqui. Estamos lendo aí então o capítulo 3, verso 1, que diz: ó Gálatas insensatos. Ele faz uma pergunta: quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto e crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio?
Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que isso foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo apela agora para a experiência que aqueles homens tiveram. Será que vocês estão loucos? Vocês receberam o Espírito como? Pela lei foi lei que eu trouxe para vocês? Ou foi esse evangelho de Jesus Cristo? Foi como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela prática da lei ou foi pelo evangelho que eu anunciei de Jesus Cristo? Ele basta. E Paulo começa a fazer uso da experiência cristã. Vamos lá para o nosso esboço para a gente ver o que esse estudo está dizendo. Nosso esboço está baseado aí no comentário bíblico de Matthew Henry, e o capítulo 3 está dizendo assim, ó: vários fatores contribuíam para que o estado nécio dos cristãos gálatas se tornasse ainda mais grave. A doutrina da cruz lhes fora pregado e a ceia do Senhor lhes era ministrada em ambas. Cristo crucificado e a natureza de seus sofrimentos lhe haviam sido expostos de modo pleno e claro. Paulo fala tão claramente aos Gálatas que ele fala assim, não, vocês parecem, eu falei tão claramente do evangelho para vocês de Jesus Cristo que parece que vocês estavam lá, no dia da crucificação. De tão claro que eu fui para vocês acerca daquilo que Cristo fez por nós. Eles foram feitos participantes do Espírito Santo pela ministração da lei ou por conta de algumas obras que fizeram em obediência a ela? Não foi por terem ouvido e abraçado a doutrina da fé exclusivamente em Cristo que sozinha é suficiente para a justificação? Ele mesmo responde, não foi por meio do primeiro, mas deste último. Não são sábios aqueles que toleram ser desviados do ministério e da doutrina e que foram abençoados para o seu próprio proveito espiritual. Paulo os exorta, Paulo os admoesta. Que caminho é esse que vocês estão seguindo? Vocês que agora eram livres, receberam um evangelho de liberdade, querem voltar agora à escravidão? Querem pelos seus próprios feitos alcançar a salvação? Porque é isso que a lei pregava. A lei dizia que era eu, pelos meus esforços, que me levaria à salvação. E aqueles judaizantes que queriam acabar com aquilo que Paulo havia anunciado, havia-lhes anunciado isso. Olha, não basta só o evangelho que Paulo despregou. Cristo salva, mas você também tem que guardar as leis, tem que guardar as cerimônias, tem que se circuncidar. Paulo está fazendo isso, não quer lhes obrigar a fazer isso, porque ele sabe que vocês não gostam dessa prática dos judaizantes. Porque para o grego, para o romano, a circuncisão era como uma mutilação. Eles não entendiam o porquê dessa marca que os judeus carregavam, que começou lá onde? Era a marca da aliança que começou em Abraão. Mas este mesmo Abraão não foi justificado pela lei. Ele foi justificado pela fé. Ele não foi justificado pelas coisas que ele guardava, mas sim pela graça que o havia alcançado em Deus, de ter crido em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, que vai estar lá em Romanos, e logo mais lá na frente a gente vai ler sobre isso. E ele continua dizendo lá, vamos juntos lá no nosso esboço, que os homens não se desviem da doutrina de Cristo crucificado, que é uma doutrina de importância absoluta, para ouvirem distinções inúteis, pregações puramente morais ou loucas imaginações. O Deus deste mundo, olha só, quem é o Deus deste mundo, querido? Satanás. Cegou o quê? O entendimento dos homens, usando diversos homens e meios, para que aprendessem a não confiar no Salvador crucificado. Como é que era lá no mundo? Como é que era quando você não era salvo? Como é que era quando essa graça não havia te alcançado? Você achava que apenas sendo bom alcançaria a misericórdia do Senhor, né? Tantos outros pensam assim, era uma pessoa tão boa, praticava tantas boas obras,
Cornélio também achava. Lembra como nós explicamos na quinta passada? Cornélio também achava que as suas boas obras o salvaria. As orações que ele fazia, as esmolas que ele ofertava. Ele achava que as boas ações o salvaria. Mas se isso salvasse o homem, querido, o que veio Jesus fazer aqui? Se é os feitos que eu realizo, se é as boas obras que eu pratico que salvam o homem, por que ele não disse isso para o homem do lado da cruz? Na hora que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus podia ter virado para ele e dito o quê? Querido, você praticou boas obras? Com certeza não. Se ele estava na cruz é porque ele não era um menino bonzinho. Porque cruz era punição para o condenado, para aquele que foi pego como culpado, para aquele que estava sendo condenado. O único que não merecia a cruz era Cristo. E aquele homem, mesmo num estado terrível, ele identificou que aquele homem não merecia, que Jesus não merecia estar na cruz. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Se você crer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Crer. A graça vem quando eu creio. E isso lhe serás imputado por justiça. Ou seja, vai ser creditado na tua conta a justiça de Deus se você crer. Teus pecados serão perdoados, porque você por si mesmo não pode fazer. A lei era pesada, querido. Não houve um homem que conseguisse cumpri-la lá toda. Só um. Por isso, nós estamos hoje aqui. Porque só um cumpriu toda a lei, que foi o Cristo ressurreto. E é por ele que nós vivemos. E ele continua dizendo lá, podemos perguntar de modo direto, onde há o fruto do Espírito Santo de modo mais evidente? Naqueles que pregam a justificação por meios da obra da lei? Ou naqueles que pregam a doutrina da fé? Onde há a manifestação mais evidente do Espírito Santo? Em quem guarda a lei? Ou naqueles que creem em Jesus? Como é que você recebeu o Espírito Santo? Por ser um bom rapaz, por ser bonzinho, por ser qualificado, ou porque a graça te alcançou, te salvou, te perdoou e Cristo o revestiu do Espírito Santo de Deus? E ele diz, e ele responde, com toda certeza, nestes últimos. Querido, essa graça é abundante. William Hendricks disse que depender da lei significa depender de si mesmo. Agora, exercer a fé significa depender de Cristo. Oh, maravilha de Deus. Bora lá. E Paulo continua dizendo, capítulo 3, a partir do verso 6, ele vai dizer o quê? Considerem o exemplo de quem? Primeiro ele recorre à experiência. Quem os batizou? O Espírito veio para a vida de vocês por meio de Cristo ou por meio da lei? E eles chegaram à conclusão que foi por receber o Evangelho de Cristo. Mas agora Paulo vai usar as próprias Escrituras, a história, a teologia, para defender também a justificação. E ele começa no verso 6. Considerem o exemplo de quem? De Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está lá em Gênesis, quando Deus conversa com Abraão. Vamos lá, para que eu não fique nas minhas palavras e você fala, a pastora que está dizendo. Não, Gênesis, capítulo 15. Vamos ver Deus dizendo isso, fazendo essa aliança com Abraão. Gênesis 15, verso 6. O que diz na sua Bíblia aí, crente? Primeiro livro. Abraão, nem é Abraão ainda aí, ainda é Abrão, né? Abrão creu em quem? No Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão já era circuncidado aqui? Não, Abraão era ímpio aqui. Abraão era um gentil aqui da cidade de Ur, uma cidade que adorava muito Deus. Abraão, que depois se tornou Abraão. Mas ele foi justificado antes da circuncisão, não depois dela. A circuncisão veio 10 anos depois, a gente vai ver lá no capítulo 17.
quando aí Deus novamente aparece em visão a Abraão e faz com ele essa aliança e diz como é que o povo vai ser. Mas ele era um incircunciso quando foi justificado. E aí Paulo se apoia de novo nisso. Paulo vai dizer lá: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de quem? De Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios, já estava lá relatado, bem antes da lei. A lei veio aparecer, a lei de Moisés, que esse povo tanto se apoiava, aparecer 430 anos depois de Abraão. Que Deus, através do intermediário, dá a lei a anjos que entregam a Moisés, que entrega ao povo. Ele usa de mediador. Mas a promessa não vem por mediadores. Não foi anjo que entregou a Abraão, mas o próprio Deus prometeu a Abraão que ele seria justificado pela fé. E aí a Bíblia declara: as Escrituras já previam isso. Previam que as Escrituras, que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. Por meio de você, oh glória, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam, olha como fica pesado. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo do quê? De maldição, pois está escrito. Paulo faz uso dos escritos, olha lá. Maldito todo aquele que não persiste em praticar tudo, alguma coisa, alguns mandamentos, mas ele diz o quê? Todas as coisas escritas no livro da lei. O que é quem não pratica tudo? Quem não pratica todas as leis é o quê? Mal? É só 10 mandamentos? Não, gente, tem mais de 360 mandamentos e ordenanças do Senhor na palavra. Já pensou guardar tudo isso? Você guarda uma, escapa da outra, foge numa, outra te pega. Ai, meu Deus! Errou numa, maldito. E aí? E aí ele diz lá: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém, diga ninguém, ninguém, diante de Deus é justificado pela lei. Porque, gente, pois o justo viverá pela fé. Oh, aleluia! A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu, oh glória a Deus por isso, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ele cumpriu todas as coisas para que esse evangelho chegasse a mim e a você, querido. O William Tenney diz sobre essa carta de Gálatas: é por causa dessa santa carta, querida, que o cristianismo não se tornou uma seita judaica. A gente tem que ser muito grato a Jesus por esses homens corajosos que não temiam, nem por relacionamentos, nem por nada, de falar a verdade e anunciar o Cristo ressurreto. Você já agradeceu a Jesus hoje por essa palavra abençoadora que salvou? Hoje eu estava aqui orando na igreja agradecendo, meu Deus, que delícia essa graça ter me alcançado, que privilégio, que graça ter sido alcançado pela graça. Isso é maravilhoso demais, ser escolhido por Ele. E o melhor ainda é eu não ter rejeitado essa graça, mas ser acolhido no coração e ter a certeza de que vou estar com Ele nos ares. Oh, glória a Deus por isso. Bora lá para o seu esboço.
O apóstolo prova a doutrina de cuja rejeição havia culpado os Gálatas. Ele está provando essa doutrina que eles haviam rejeitado. A saber, a da justificação pela fé, sem as obras da lei. Ele o faz a partir do exemplo de Abraão, cuja fé se firmou na palavra e na promessa de Deus, e por crer foi reconhecido e aceito por Deus como sendo um homem justo. É Deus que nos justifica, querido. Oh, glória a Deus. E dito que as Escrituras preveem, porque aquele que previu foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Olha só, Abraão foi abençoado por causa da fé que possuía onde? Na promessa de Deus. E esta é a única forma pela qual os demais obtêm este privilégio. Então, estudemos o assunto, a natureza e os efeitos da fé de Abraão, porque quem pode escapar da maldição da santa lei de alguma outra maneira? A maldição é contrária a todos os pecadores, portanto, é contrária a todos os homens, porque todos pecaram e todos se fizeram culpáveis diante de Deus. E como transgressores da lei, estamos debaixo de sua maldição, a lei. E em vão buscaremos justificação por meio dela. Querido, o propósito da lei não é salvar, mas convencer o homem do pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo a Cristo. Esse é a função, esse é o propósito da lei. Continuemos lá. Os justos ou retos são somente aqueles que são libertos da morte e da ira e que são restaurados a um estado de vida no favor de Deus. Somente através do que, crente? Do que, crente? Da fé é que as pessoas chegam a ser o quê? Justas. É pela fé. É o Senhor que acredita na nossa conta. Você veio cheio de pecados, cheio de sujeiras, cheio de imperfeições. E o único que podia te limpar, só havia um, o Cristo ressurreto. Porque nele não havia pecado. Fui ao madeiro no meu lugar, era eu que merecia estar pregado lá. Era eu e você, porque nascemos em pecado. Esquecemos do fruto, esquecemos da graça bendita do Senhor Jesus, esquecemos o que foi acreditado na vida de Abraão. E queremos, por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, alcançar a salvação. Mas eu consigo? Você consegue? Tem jeito, querido? De eu, você, garantirmos a nossa salvação pelos nossos próprios méritos? Não tem jeito. Não vou nem perguntar, alguém pecou hoje? Não responda, pelo amor de Deus. Oh, Jesus, ainda bem que o sangue de Jesus nos purifica hoje de todo pecado. Oh, glória. Bora lá. Assim vemos, pois, que a justificação por meio da fé não é uma doutrina nova. Não é mesmo. Está lá no Gênesis. Está lá em Abraão. Mas foi ensinada na igreja de Deus muito antes dos tempos em que o evangelho foi introduzido. Na verdade, é a única maneira pela qual os pecadores foram e podem ser justificados. Por que da lei então, pastor? Porque o Senhor enviou? Porque o homem insistia em viver na imoralidade. A lei era para apontar o meu pecado. Ela não tinha função salvífica. Como a lei funcionava? A lei, ela é como um espelho, querido, que mostra, que revela a nossa sujeira. Mas ela mesmo não a remove. A lei é como a luz, que ilumina o caminho e nos mostra o obstáculo. Mas ela não remove o obstáculo. Ela não tem esse poder. A lei é como uma tomografia computadorizada, que revela todos os nossos tumores nas nossas entranhas. Mas ela não é o bisturi, que é a cirurgia. Ela não pode remover, mas ela aponta o Salvador. E se nós olharmos a palavra de Deus, em todo o tempo, a lei está apontando para o Mestre.
A lei está apontando para Cristo, mas ela mesma não pode salvar. E o Senhor quebrou tudo isso na cruz do Calvário. Olha lá, sigamos lá então. Mesmo não tendo sentido esperar a libertação por meio da lei, existe um caminho aberto para que o homem escape da maldição e recupere o favor de Deus, a saber, por meio da fé em Cristo. Olha lá. Cristo fez o quê? Nos redimiu. Oh, glória a Deus. Leia isso comigo. Vamos lá? Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que ele fez? Foi feito pecado, ou uma oferta pelo pecado por nós, não separado de Deus, mas certo tempo sujeito ao castigo divino. Um sem pecado se entregou pelo pecador. Jesus Cristo cumpriu a lei que o pecador não podia cumprir. E com sua morte, deu-nos a salvação que a lei não podia dar. Abra aí, Romanos 8,3. Você vai ver isso lá. Ele cumpriu a lei que o pecador não podia cumprir. Porque eu mesmo, sujo, não poderia. Pode um sujo se purificar? Não. Só um santo, sem mácula. Que era o quê? Era a tipificação do sacrifício do Cordeiro Imaculado, né? Só um. Romanos 8,3, lê aí para mim. Vamos lá, com voz retumbante, meu tio, vai lá. Porquanto o que fora impossível à lei, sim. Eita. Oh, aleluia. Vou ler aqui na minha versão para vocês, para que o pessoal lá de casa ouça, porque eles não te ouviram aí, tio. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, pelo pecado, Deus o fez. Fazendo o quê? Enviando seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo o pecado, mas segundo o Espírito de Deus. Oh, aleluia! Merece um glória a Deus ou não merece um glória a Deus, querido? Que coisa linda que Jesus fez por mim e por você. Que preço! Foi de graça, mas não foi barato. Bora lá, capítulo 3. Vamos seguir lá o esboço para a gente terminar essa parte do verso 14. Os intensos sofrimentos do Filho de Deus advertem os pecadores ao quê, gente? Aos gritos. Aos gritos. Os intensos sofrimentos do Filho de Deus advertem os pecadores aos gritos, para que fujam da ira vindoura, mais do que todas as maldições da lei, porque como é que Deus poderia salvar a um homem que permanece sob o pecado, tendo em vista que não poupou o seu próprio Filho, quando os nossos pecados foram carregados sobre ele? Porém, ao mesmo tempo, Cristo na cruz convida os pecadores a que de modo livre e de graça refugiem-se nele. Há perdão para os vossos pecados no sangue de Jesus. Se refugie na cruz de Cristo, querido. Esse é o anúncio gritante da parte de Deus. Ei, se ele não poupou seu filho, você acha que vai poupar a mim e a você se continuarmos no pecado?
clame pela misericórdia de Deus hoje, que é viva e eficaz e apaga hoje as suas transgressões. Renove a tua vida e a tua aliança com Deus para que você viva em novidade de vida. Não perca de vista o que Ele fez por mim e por você e não se entregue às suas vontades pecaminosas, mas renda-se à graça de Deus para que você consiga vencer o pecado, querido. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente cai. Sozinho a gazela é devorada pelo leão. Não é assim que declara a palavra de Deus? Como é que está o nosso adversário? Brama forte? Que sou fraco. Eu posso todas as coisas em mim que me fortaleça? Eu posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. E aí, quando a gazela acha que está se dando bem, está comendo uma graminha de boa, sem ninguém perturbando ela, é que o leão vem. Pergunta para a Rebeca como é que faz o leão. Ela faz. E tem muita gente que não está ouvindo o rugido do leão, né? Está confundindo. A Bíblia diz que ele está rugindo como o leão, né? Como, igual, semelhante. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. E tem muita gente indo, visitando outros passos aí, achando que tem Jesus. E cuidado, hein? Pode ser Genésio esse Jesus aí. Misericórdia. Bora lá. Do verso 15 ao 18. Capítulo 3, do 15 ao 18, Paulo continua defendendo a justificação pela fé, dizendo: irmãos, humanamente falando, diga aí, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Se nem você pode quebrar contrato, que dirá Cristo a promessa que fez, que dirá Deus que prometeu a Abraão. Se humanamente falando, se eu e vocês somos punidos se quebrarmos o contrato, perdemos as bênçãos se quebramos o contrato. Se eu e você, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, veja bem, e ao seu descendente. Ele falou descendentes? Não, ele falou descendente, porque ele está falando que o descendente de Abraão é Cristo. A promessa feita a Abraão se cumpre no seu descendente, que é Cristo. A Escritura não diz o quê? E aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia? Você crê, crente? Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante o quê? Promessa. Ela se cumpre em Cristo. Já é uma tipificação do Cristo. Bora lá para o esboço. O pacto que Deus fez com Abraão não foi cancelado por meio da entrega da lei a Moisés. O pacto foi estabelecido com Abraão e com sua semente. Ele ainda está em vigor. Cristo permanece para sempre em pessoa e na semente espiritual de Abraão, que são os seus por meio do quê, crente? Da fé. Por esta razão conhecemos a diferença entre as promessas da lei e as promessas do evangelho. Olha lá, as promessas da lei são feitas à pessoa de cada ser humano. A promessa do evangelho são feitas primeiramente a Cristo e depois feitas por meio dele aos que pela fé são enxertados nele. Oh, glória a Deus!
Para dividir corretamente a palavra da verdade, deve ser estabelecida uma grande diferença entre a promessa e a lei, quanto aos efeitos interiores e a toda a prática da vida. Olha só, quando a promessa se mescla com a lei, anula-se e converte-se em lei. Que Cristo esteja sempre diante de nossos olhos, como um argumento seguro para a defesa da fé contra a dependência da justiça humana. Que Cristo esteja sempre diante dos nossos olhos. Ele cumpre todas as coisas, todos os requisitos propostos por essa palavra. E por meio dele, eu e você somos livres. Livres no Senhor. Você crê nisso, crente? Bora lá, estamos quase acabando. Estou com tempo. Ô, glória, a pastora hoje está ligeira. Glória a Deus, porque o negócio era grande aqui, gente. Está entendendo, crente? Está tudo certo aí no seu coração? Bora lá, verso 19. Olha que Paulo continua nos dizendo. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada, por quê, crente? Por causa das transgressões. Até que viesse quem? Olha lá, o descendente, a quem se referia quem? A promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ei, a promessa não teve mediação. A promessa foi o próprio Deus falando com Abraão, dizendo, ei, você é justificado, porque você creu, foi-lhe imputado justiça. Eu tenho uma aliança com você. Por meio de você serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Olha, você, a sua semente será grandiosa. Olha, contempla as estrelas, areias, olha, assim vai ser a sua descendência. Assim vai ser aqueles que virão de você. Mas por meio desse descendente, ele diz lá, vamos continuar vendo. Não tinha mediador diferente da lei. A lei foi entregue por Deus a anjos que entregaram a Moisés, que entregou ao povo. Bora lá. Então, contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da onde, gente? Da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Bora lá. Se essa promessa foi suficiente para a salvação, então, para o que é que serviu a lei? Os israelitas, mesmo tendo sido escolhidos para serem o povo peculiar de Deus, eram pecadores como os demais. Pecavam também. Por isso eles foi dada a lei, porque também tinha transgressões. Olha lá. A lei não foi concebida para descobrir uma maneira de justificar, diferente daquela que fora dada pela promessa. Mas para fazer o quê, crente? Para que serve a lei? Vamos lá? Para o quê? Para conduzir os homens ao quê? A enxergarem a necessidade que tinham do quê? Da promessa, mostrando-lhes a gravidade do pecado e para dirigi-los somente a Cristo, por meio de quem poderiam ser perdoados e justificados. Era isso que a lei servia. Ei, a lei foi um condutor até Cristo. Ela foi um aio, foi um servo que conduziu até Cristo. Em Cristo se quebrou por quê? Ah, pastora, Paulo está falando contra a lei? Paulo está dizendo que a lei é boa? Não, Paulo está dizendo que o mau uso da lei é que é errado. Não que a lei é errada. Toda a lei se acabou? Não, as leis morais continuam servindo e nós devemos nos conduzir por elas. Mas ele está dizendo, querido, que agora a lei, a tipificação do templo, as leis que diziam acerca das coisas cerimoniais, dos sacrifícios, tudo aquilo que tipificava, querido, a questão levítica, os serviços no templo, tudo isso que era praticado por meio da lei que Deus havia dado a
anjos entregue a Moisés. Ei, isso acabou em Cristo. Por quê? Por que o véu do templo rasgou, gente? Porque acabou. Ele falou assim, ei, não precisa mais trazer cordeiro uma vez por ano para ser sacrificado. Ei, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi crucificado, acabou. Você só precisa crer. Fé no Filho de Deus. É mediante a fé que eu e você somos justificados. Ele disse, quando o véu do templo se rasgou, quando ele morreu, acabou a separação. Nada mais me separa de ti. Ó, fomos religados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Aquele que era sem pecado morreu no meu lugar, me livrou da condenação. Se entregou no meu lugar por mim e por você. Olha lá, a lei foi dada pelo ministério dos anjos e pela mão de um mediador, Moisés. Porém, a promessa foi feita pelo próprio Deus. Daí temos que a lei não poderia ser projetada para revogar a promessa. Como o próprio vocábulo indica, o mediador é um amigo que se interpõe entre duas partes e que não age somente em relação a uma ou a favor de uma das partes. A grande intenção da lei era que a promessa por fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Aqueles que estando convictos do que, gente? Da sua culpa e da insuficiência da lei para efetuar a justiça por eles, pudessem ser persuadidos a crer em Cristo e assim alcançarem o benefício da promessa. Olha que coisa linda. Não é possível que a santa, justa e boa lei de Deus, a norma do dever para todos, seja contrária ao Evangelho de Cristo. A lei não era contrária, a lei conduzia a Cristo. A lei empreende todos os esforços para promover o Evangelho, não para dividir uma igreja. Porque se Paulo não tivesse defendido esse Evangelho, teria nascido ali duas igrejas. A igreja dos judeus circuncisos, que criam que a lei salvava, e a igreja dos gentios, que criam na justificação pela fé. E era isso que Cristo queria? Não. O evangelho é um só, para incircuncisos e para os circuncidados. Tenha liberdade em Cristo. Você já é judeu, nasceu assim, continue nas suas obras, mas fique sabendo, não é isso que vai te salvar. Se você continuar só isso e não crer no Filho de Deus, o inferno, a condenação te aguarda. Mas se você crê em mim, você vai viver comigo. Mas deixe em liberdade também aquele que não tem as mesmas tradições que vocês. Por quê? Porque eu também morri por eles. Eles estão livres em Cristo Jesus. Porque não é a obra que salva, não é a circuncisão que salva. Ela te conduziu até aqui para que você fosse bem guiado até que o descendente de Abraão aparecesse. Ei, e é nele que eu sou justificado pela fé. Circunciso ou incircunciso, se eu creio no Filho de Deus como meu Salvador. Ei, é com ele que eu vou estar nos ares. E era esse evangelho que Paulo estava defendendo e que nós também defendemos no dia de hoje, crendo que Cristo fará coisas tremendas por meio de nós. E aí? Abandono? Não obedeço mais nada, pastora? Não. Não. Eu não obedeço às leis de Cristo porque ela pode me salvar. Mas eu obedeço às leis morais de Cristo porque eu sou salvo. Eu não banalizo a graça. Eu não vivo a liberdade com libertinagem. Ele me fez livre, mas eu vivo uma vida reta, ética e moral, não somente para ser salvo. Porque ela não me salva. Eu posso ser ética. Tem muita gente, você não conhece muita gente ética, muita gente boa, mas que não reconhece Cristo como Salvador? Tem muita gente boa. Mas isso não leva à salvação. Mas eu sou ético, eu sou moral, porque eu sou salvo. Eu não uso da liberdade que Ele me deu com libertinagem. Não.
Eu faço o que é correto porque ele me salvou. A obediência não salva, mas a salvação não isenta o crente da obediência. Eu sou obediente não para ser salvo. Eu sou obediente porque Cristo me salvou. Você também, crente? Dá glória, igreja. Bora lá antes que você durma, está acabando, mas a pastora tem mais 10 minutinhos aí e nós vamos terminar aqui, vamos para casa dando glória. Do 23 ao 25, encerrando a nossa prédica aí, Paulo vai dizer: antes que viesse essa fé, estávamos sob o quê? Sob a custódia da lei. Ela que nos conduzia. Nela, encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o que, gente? O nosso tutor. Ou, na sua versão aí, o seu aio. O que um tutor faz? O que um aio fazia? O que um aio faz? Aio era aquela pessoa que cuidava da educação da criança na casa. Os ricos tinham um aio para os seus filhos. Era aquele que guiava a criança até a escola, que buscava ela da escola, que verificava se ela entendeu os ensinos, que lhe ensinava a moral. Essa era a função do aio. E essa era a função da lei. Ela era um aio, era um tutor. Olha, eu vou te conduzir até que venha o Cristo, que vai te libertar de todas essas coisas. Ela apontava minhas transgressões. Era através da lei que eu via aonde é que eu estava pecando contra Deus. Então eu ia lá no templo, lá no sacerdote, levava o meu pequeno sacrifício. Se fosse pobrezinho, levava uma pombinha. Se fosse mais riquinho, levava um cordeirinho imaculado, primeiro filho, sem mancha, puro. E como eu já te ensinei aqui, entregava ao sacerdote. Mas quem é que matava o bichinho? Eu. Não era o sacerdote quem matava. Você levava, entregava, o sacerdote segurava, mas você, é você que vai degolar. E é olhando no olho, tá? Não é degolar aqui não, Ui, morreu. Agora pensa, pegar o bichinho, bonitinho, pulando lá no cercadinho. Feliz da vida. Fala, vem cá, rapaz. Pequei muito esse ano, eu preciso do seu hoje. E você vai lá, o bichinho inocente, filhotinho. Coisa mais linda é ter filhote, né? Quem tem cachorrinho? Já pensou, Renata, levar o Jordan, pegar o Jordan, levar lá no templo, trazer aqui no templo. Pastor Marafon ia pegar o Jordan. Fala, Renata. Como é que é o nome da sua? Lilica. A Lilica dela. Eu tinha a Peppa Peixe, mas ela faleceu o mês passado. Peppa Peixe, não era Peppa Porquinha, não. Era Peppa Peixe, a minha filha tinha, mas ela já está com o Senhor. Já pensou você pegar o seu bichinho sem culpa? E aí o sacerdote dizia, é você que mata. E olhando nos olhos dele, para você entender o preço que o teu pecado está custando para esse animal. E ver ele agonizando pelo teu pecado. Agora imagina Deus vendo o seu filho no Calvário, coberto pelos meus pecados. E ele ter que, ver o seu filho santo, pagando pelo preço que eu deveria ter pago. Aquela cruz era para mim, era para você. E hoje os meus pecados são perdoados pelo sacrifício do Cristo vivo na cruz. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Deus te fez livre. Não volte à sujeira de outrora. Não cometa os pecados de outrora. Não tente por si mesmo apagar as suas transgressões. Não é promessa, não é ajoelhando, não é pagando penitência. Porque era isso que Martinho Lutero já não aguentava mais. Eu não entendo, parece que quanto mais penitência faz, mais angustiado eu fico. Martinho Lutero falava assim, mas
Mas se eu mesmo posso pagar pelos meus pecados através de penitências, pagando indulgências, fazendo coisas que o catolicismo romano me impunha, se eu mesmo posso pagar, o que veio fazer Cristo? Aí essa palavra. Romanos, a carta de Gálatas, vem abrir os olhos. Ei. Não precisa mais circuncidar. Não precisa mais se chicotear. Não precisa mais fazer 360 orações, sei lá quantas. Não precisa pagar missa. Não precisa fazer macumba. Não precisa de nada disso. Precisa crer no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo que você precisa e tudo que você necessita. Ele já providenciou na cruz do Calvário. Os verdadeiros cristãos desfrutam de grandes privilégios sujeitos ao Evangelho. E já não são mais contados como servos, mas como o quê? Filhos. Agora não são mantidos a determinada distância e sujeitos a certas restrições como os judeus. Tendo aceito a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e confiando somente nele para a justificação e a salvação, eles chegam a quê, queridos? A ser filhos de Deus. Porém, nenhuma forma exterior ou confissão é capaz de garantir essas bênçãos, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Olha lá, no batismo, nós nos revestimos de Cristo. Por meio deste, professamos que somos seus discípulos, é isso que o seu batismo simboliza. Sendo batizados em Cristo, somos batizados em sua morte, porque assim como ele morreu e ressuscitou, nós morremos para o pecado e andamos em uma nova vida e santa. Leia comigo lá. Revestir-se de Cristo, de acordo com o Evangelho, não consiste na imitação daquilo que é exterior, mas é ter um novo nascimento, uma completa transformação. Aquele que faz com que os crentes sejam herdeiros, proverá, como eu disse para você, o necessário para eles. É Ele que te livra, querido. Se aproxima dele, Ele tira o teu pé da cova, Ele te tira do laço do passarinheiro. Portanto, o nosso afã deve ser de cumprir os deveres que são de nossa responsabilidade e devemos lançar sobre Deus todas as nossas outras ansiedades. Seja responsável para consigo mesmo. Relacione-se com esse Deus. Querido, eu já tinha lido essa carta diversas vezes, mas parece que para cada tempo Deus tem uma coisa nova a te mostrar, a te revelar, a te manifestar. Cara, eu que já era a próxima, meu Deus, agora quero andar ainda mais colado, se possível for tão assim, tão assim que não dá para reconhecer quem é um, quem é outro. Essa graça, querido, essa graça, é ela que te ajuda a lutar contra os revés deste mundo. Quer dizer que não vai ter mais luta, pastora? Muito pelo contrário, é aí que você vai ser provado, é aí que você vai ser tentado. Mas a graça de tudo isso é saber que Ele em você te fortalece para vencer os dardos inflamados do inimigo. Olha só que coisa linda que eu vou terminar dizendo para você. Quer viver essa realidade? Faça isso. Devemos ter um interesse especial pelo quê? Pelo céu. As coisas dessa vida não passam de ninharias. Tem muita gente preocupada em ter, em fazer, em acontecer, quando a sua preocupação devia ser em ser santo para ver a glória de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é o quanto você tem na sua conta, não é o quão amado você é, ou quão carismático você possa ser, não é quantos likes você tem no Instagram, quantos seguidores tem no Facebook, não é isso que declara que você
você é uma bênção. Não, querido, mas é ser filho de um Deus vivo, poderoso, que te fez não somente servo, criatura, mas através do seu Filho te adota. A cidade de Deus no céu é a porção ou a parte de seus filhos. Procuremos nos assegurar de ser participantes dessas promessas acima de todas as outras coisas nessa vida. Não se preocupe tanto com o lugar onde você está. Se preocupe mais para onde você vai, querido. Guarda as tuas preocupações com a terra. Aqui você vai ter aflições. Esse é o único evangelho que revela a verdade, que não dá flores para ninguém, que não fica dizendo não, a partir de agora vai tudo bem, vai ser tudo bom. Não, não, não. Esse evangelho diz, olha, vai ser difícil, vai ter adversidade, mas uma coisa eu garanto, o céu aguarda você. Não fique preocupado com as lutas deste tempo, com as provações que você está passando nessa terra. Porque para aquele que ama ao Senhor, que tem sido fiel à sua palavra, que tem buscado viver na sua presença, a terra vai ser o único inferno que você vai conhecer. Mas para aquele que não serve ao Senhor, que parece que está vivendo uma vida melhor que a sua, a terra vai ser o único céu que ele vai viver. Regozije-se no Senhor em todo tempo. Regozije-se se te apontarem, regozije-se se zombarem da sua fé, regozije-se se estão falando mal de você por conta de Cristo, se alegra, a palavra de Deus nos diz. Sabe por quê, querido? O teu nome está escrito no livro da vida. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai ver a face do Cristo amado. Mas aceita essa graça. Não rejeite o perdão de Deus, a graça salvífica. Creia em Jesus plenamente. Porque conhecer a Cristo não é só saber sobre Ele. Conhecer é andar, confiar, depender dEle completamente. Que o mundo veja que Cristo vive em você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de amor. Graças nós te damos, Senhor, por essa graça que nos alcançou. Obrigada pelos defensores do Evangelho, Senhor, pelos apologistas. Por aqueles, Senhor Jesus Cristo, que enfrentaram Senhor, os desgostos, que enfrentaram, Senhor Jesus Cristo, até mesmo os temores de perder relacionamentos, de serem mal vistos, mas para que esse evangelho chegasse a mim, Senhor, esses homens não abriram mão da verdade. Que eu não abra mão, Senhor, da graça do Senhor, para viver uma vida de pecados. Não é o esforço, Senhor, das minhas mãos que me garante a salvação, mas é crer no Filho de Deus que pode salvar e viver a vida que o Senhor viveu nessa terra, buscando a santificação. Sede santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação, Senhor, não nos é dada de uma hora por outra, num passe de mágica. Não, Senhor, a santificação, ela é conquistada dia após dia. Porque o reino dos céus é conquistado à força. É eu renunciando dia após dia a minha carne e vivendo no Espírito, buscando a Tua presença. É tendo a certeza, Senhor Jesus Cristo, que não é, Senhor, pelas minhas obras que eu sou salvo, mas eu obedeço porque o Senhor me salvou. Eu quero mais da Tua presença e mais do Teu Espírito, Senhor, que cada ouvinte neste lugar e fora deste lugar queiram mais da Tua presença na vida, mais da presença desse Espírito perto, fugindo até mesmo da aparência do mal.
andando, comungando com os irmãos, buscando a santificação, buscando entender a tua palavra, vivendo a vida de oração. Não porque creio que por meio dessas coisas eu seja salva, não, porque é por meio do teu Filho amado. Porque eu posso seguir uma bússola, Senhor, eu posso seguir a bula do remédio, fazer tudo certinho como diz, mas se eu não crer no Senhor, é vão, Senhor. Nós não queremos ver crentes aparentes, Senhor, gente com cara de santidade, mas que negam a eficácia dela, Senhor. Nós queremos crentes verdadeiros, Senhor Jesus Cristo, que reconhecem a sua pecaminosidade e que dependem da graça de Cristo, sem a qual jamais serão salvos. Eu dependo do Senhor, Pai. Eu não sou mais santo como ninguém, porque também podemos incorrer no erro de Pedro, de achar, Senhor Jesus Cristo, que a nossa maneira de agir é que é boa. Não, mas podemos estar levando outros a erro. Não, Senhor, a minha maneira de viver, o meu exemplo de viver é o Senhor. Me ajude a amar como o Senhor ama. Me ajude, Senhor, a ser fiel como o Senhor foi fiel. Me ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós somos dependentes da Sua graça e nós queremos reconhecer isso aqui nesse lugar essa noite. Obrigada por essa palavra, fica conosco, Deus. Nós Te agradecemos, ó grande Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa bênção que é ter sido escolhida por Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.